Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Quero Saber. Conhecimentos compartilhados com você. Eu sou o Alexandre Alex e para mim é sempre uma alegria compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Aqui embaixo tem uma palavrinha inscrever-se. Dê um like nos nossos vídeos, compartilhe os nossos conteúdos para que a gente possa permanecer no ar. Afinal de contas, você não quer que a gente saia do ar, não é verdade? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 8 sinais de um falso mestre. Bom, existe falso mestre em todo lugar, em grupos, em religiões, mas hoje nós vamos falar especificamente dentro do cristianismo. Como é que a gente identifica esses sinais para que a gente não seja enganado por eles? Como é que a gente percebe ao longo da convivência que esse líder, essa pessoa, este homem, esta mulher está ensinando algo que não condiz com o que ele ensina, com o que ele pratica, com o que ele vive? Então, mas antes disso, eu quero ler com você alguns versículos que fica no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3 e versículo 10, que dizem assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bom, agora vamos aos 8 sinais de um falso mestre. 8 sinais, características. Existem outros, mas vamos falar aqui de 8 que estão registrados dentro desse texto de 2 Pedro. Bom, primeiramente a gente precisa entender e ficar ciente de que, pelo menos em todo falso mestre, tem pelo menos 3 traços de um psicopata. Isso se ele não for um psicopata, mas pelo menos 3 traços a gente pode observar na vida deste falso profeta. O primeiro é a frieza, é a indiferença que ele tem com as pessoas, com os sentimentos, com as emoções das pessoas. Ele é indiferente, ele é frio. O segundo é a falsidade. Ele consegue mentir, enganar. Ele é falso, por isso se chama-se falso mestre. E o terceiro ele tem uma ótima habilidade para interpretar. Ele consegue enganar, ele consegue emocionar, ele consegue cativar, manipular através da sua habilidade de demonstrar aquilo que ele não é. E a gente acaba acreditando. Bom, o primeiro sinal de um falso profeta é heresias, é praticar heresias destruidoras. Ensina aquilo que é contrário ao que foi estabelecido ou ao que é tido como regime, regra fundamental, fundamento, verdade de uma religião ou de um grupo. Ele é sempre ao contrário, ensina coisas que de fato não é aquilo que a maioria defende, com que a maioria acredita, a maioria pratica. Ele é totalmente ao contrário. Ele começa a ensinar heresias que acabam destruindo, desfazendo, desmontando, seja lá o grupo, a religião, seja aonde ele estiver, ele acaba detonando com tudo. Segundo sinal ele vive em práticas libertinas. Ele é depravado, malicioso, desrespeitoso, rejeita qualquer regras, mas as suas regras ele faz, as próprias regras, ele constrói suas próprias regras
que lhe favoreçam, que lhe beneficiem, que lhe façam com que ele cresça aonde ele estiver. Então ele rejeita aquilo que já é estabelecido e desmonta tudo porque vive em práticas libertinas. Ele é malicioso, é maldoso, é depravado e ele não consegue, de fato, seguir aquilo que está estabelecido. Terceiro sinal, ele é movido por avareza. Tudo o que ele faz é por interesse próprio. Tem apego demasiado, sórdido, por dinheiro e bens materiais. Já viu alguém assim? Alguém que é ganancioso demais, só visa o lucro, só visa o faturamento, aquilo que entrou. Então ele é assim, ele é avarento por tudo aquilo que diz respeito a coisas materiais e principalmente a dinheiro. Quarto sinal de um falso mestre, ele faz comércio das pessoas com palavras fictícias, palavras falsas, artificiais, aparentes. Usam as palavras, manipulam para erguerem seus impérios e fundamentarem suas ideologias. Já viu pessoas falsas, falsos mestres, líderes assim? Manipulando, pegando o texto sagrado, manipulando a palavra de Deus para benefício próprio, para erguerem seus impérios, para fundamentarem as suas ideologias que não batem com aquilo que cremos e acreditamos, que no caso é a palavra de Deus. Eles conseguem distorcer um texto, um versículo, e aí pregam fortemente, com convicção, e conseguem enganar a muitos. Quinto sinal, eles menosprezam qualquer governo. Eles se acham intocáveis, acreditam que estão acima do bem e do mal. Por isso, não se submetem a qualquer lei e governo, só se for por benefício próprio. Eles passam por cima de qualquer lei. Se tem que pagar imposto, se tem que pagar taxa, se tem que pagar aluguel, eles desconsideram, porque para eles não existe uma regra. Então, para eles, o governo, a autoridade, são eles são o governo, são a autoridade máxima. Então, eles menosprezam qualquer governo. Sexto sinal, eles são arrogantes, adoradores de si mesmos, que acreditam ser superior a qualquer pessoa, melhor, acima de todos e de tudo. Pensam que sabem tudo e não ouvem ninguém. São tão arrogantes que não aceitam conselhos, não aceitam alguém que esteja acima deles, a não ser eles próprios, porque se consideram melhores, imbatíveis, intocáveis do que qualquer outro. Sétimo sinal, andam em imundas paixões, buscam prazeres que lhes satisfaçam os seus desejos. Aquilo que é ruim e desonroso, mais satisfaz a sua alma. Então, esse homem anda desta forma, praticando coisas ruins, coisas desonrosas, aquilo que são desprezíveis, não só aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Então, estes homens vivem em imundas paixões. Conhece alguém assim? A gente pode não ver, não enxergar suas práticas, mas Deus consegue ver tudo que você pratica, tudo que nós praticamos. E oitavo sinal de um falso mestre é que eles engodam almas inconstantes. Eles conseguem enganar pessoas que são inconstantes, enganam, iludem com falsas promessas, pessoas desequilibradas nos seus comportamentos, sentimentos e opiniões pessoais, que não sabem o que fazem, o que querem e nem para onde vão. Existem muitas pessoas assim. E são em cima dessas pessoas que esses falsos mestres se estabelecem, crescem, progridem, porque eles conseguem manipular pessoas que são desequilibradas, não sabem o que querem, não sabem aonde querem chegar, não sabem o que estão sentindo, não sabem o que buscam.
E aí, em cima dessas pessoas, esses líderes constroem seus impérios, as suas fortunas e criam suas ideologias. Porque é ruim quando a gente não sabe o que quer, aonde queremos chegar, com quem queremos andar. Então, de fato, esses falsos mestres conseguem manipular as pessoas com certa facilidade. Porque é fácil enganar as pessoas. Difícil é dizer para elas, conseguir com que elas entendam que estão sendo enganadas. Então fique atento, esses são 8 sinais de um falso mestre que pode estar pertinho de você, você pode estar convivendo com ele, você pode estar ouvindo, mas se você é alguém, como cristão, que não identifica, que não procura examinar as Escrituras para saber o que ele diz é verdade, você não observa a prática da vida dele, se você de fato negligencia a palavra de Deus, o estudar, o conhecer, você pode ser uma dessas pessoas inconstantes e que está sendo enganada. Então, esses são os 8 sinais de um falso mestre. Eu vou ficando por aqui, mas antes quero deixar para vocês 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 21, que diz assim: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por isso, pessoas, esses falsos mestres, Deus há de dar retribuição a cada um deles pelo mal, pelo grande mal, a destruição que eles têm feito na vida das pessoas e principalmente no meio do povo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Que a sua vida seja uma vida feliz, cheia de alegria, de muitas notícias boas e que você tenha de fato a condição de entender e de observar alguém que é falso, alguém que fala uma coisa, mas vive outra. Preste muita atenção. Até uma próxima, se Deus quiser.